Hello, students. How are you? Are you okay? Are you fine? Are you ready to continue our classes? Yeah, good. And today we'll talk about we can do a review, okay? So, in our Rediscovering Knowledge, nosso resgate do conhecimento, nosso redescobrindo conhecimento, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com o que vimos semana passada. So, in our previous lesson, we explored how to use the past perfect, past continuous, and past perfect continuous. Foi muita coisa, né? Muito conteúdo. To describe actions that happened before another moment, tasks that were in progress, and efforts that had been happening over time. Então, ações que aconteceram antes de um outro momento, tarefas que estavam em andamento, esforços que vinham acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui várias estruturas, várias possibilidades de uso dentro desses tenses relacionados ao passado, ok? So, these structures help us reconstruct the backstage timelines at COP30, such as we had finalized the setting plan before the session began, and they had been rehearsing for hours before the guest arrived. We also practiced how to report coordination and describe simultaneous actions using these forms. Então, a gente vai usar essas estruturas para reconstruir, né, elementos aí do nosso cotidiano, né, do que acontece aqui cronologicamente, como tínhamos finalizado o plano de assentos antes de a sessão começar, ou, né, eles estavam ensaiando por horas antes da chegada dos convidados. Então, a gente tem uma série aqui, né, de forms em que a gente usa past perfect, past continuous e past perfect continuous. Como sempre fazemos no nosso material, a gente vai ter aqui, né, o before we move on, take a moment to reflect. Which verbs did you use when talking about backstage actions at COP30? Então, que verbos você usou para falar de ações aqui nos bastidores, principalmente relacionados ao passado? Coordinated, installed, reviewed, rehearsed, prepared, monitored, supported. Did you say things like, we had already printed forms before the team arrived. I was reviewing the checklist during the coordinator's briefing. They had been organizing the materials since early morning. Had you been testing the sound system before the rehearsal? Então, percebam que aqui a gente tem coordinators briefing. Esse apóstrofe S não é indicativo do uso do verb to be, né? Não é um is aqui, também não é um has, que é o verb to have. Ele indica do coordenador, ok? Então, às vezes, esse apóstrofe S, ele vai indicar justamente a questão da preposição de posse, né? Esse do que aparece aqui. Nós temos aqui expressões, né? Before, during, since, before, again, que acabam aparecendo com uma certa frequência, né, neste processo do uso destes elementos. E a gente vai ter, então, né, let's carry this knowledge forward because what happened before, during, or throughout an event helps us, an event will help us report clearly and coordinate effectively. Então, o que aconteceu antes, durante ou ao longo de um evento nos ajuda a relatar aqui com clareza, com eficácia, os elementos que acontecem, ok? Então, a gente tem o past continuous. Paty, mas eu cheguei a ver em livros que também aparece como progressive ou progressive. Sim, o continuous também pode ser chamado de progressive, ok? Então, dependendo da gramática que você coloca,
past continuous ou past progressive is the same. É a mesma coisa, ok? Então, a gente vai ter o uso do verb to be e o ing, né? Aqui com o I was reviewing, por exemplo. Então, a gente tem o past continuous ou o past progressive neste caso, ok? E aí a gente vai ter esse past continuous justamente para ações aqui que não foram, né, completadas num tempo passado. Elas ainda estão em sequência. Good? Por exemplo, né? E aí a gente vai agora começar com o nosso from now to then. From now to then. Revisiting present, past and imperative forms. Então a gente tem ao longo, né, deste encontro do Intermediate, a gente teve todos os tempos do verbo no presente e no passado. E a gente agora vai resgatar esse conteúdo, que é muito, inclusive, né? Foi um conteúdo bastante grande, bastante extenso. Então, do agora, from now to then, ao ontem. Then, no sentido aqui do passado, né? De ontem, do que aconteceu anteriormente, ok? Então, vamos revisitar aqui os nossos tempos verbais. Paty, por que o imperativo fica fora do present e do past? Porque ele tem uma estrutura separada, de fato, né? Ele acaba sendo um verbo único aqui. Okay, so in this lesson, we will connect past and perfect tenses with real-life copter tasks, including sustainability efforts, cultural exchange, youth engagement, food systems, urban mobility, media coordinating, and emergency protocols. We'll visit how to describe what had already happened, what was happening at the specific moment, and what had been happening over time. All essential for reporting, planning, and teamwork in large-scale events. Então, a gente vai conectar passado e presente perfeito, né? Os passados e os perfeitos aqui de forma geral, para falar de sustentabilidade, troca cultural, de engajamento, de sistema alimentar, de mobilidade urbana, de coordenação de mídia, de protocolo de emergência, um vocabulário que a gente tem utilizado, inclusive, ao longo do nosso conteúdo e acaba não percebendo. Então, tem bastante coisa aqui que a gente vai ver que nós já conhecemos, né, e que a gente acaba não tendo essa percepção de que já conhece. Então, a gente vai revisitar como descrever o que aconteceu, o que estava acontecendo, o que vinha acontecendo ao longo do tempo, né, o que acontece neste momento também, tá? Pensando aqui em relatar, planejar e trabalhar em eventos de longa escala, ok? So, review present, past and imperatives. O nosso goal, o nosso objetivo, understand and review verb tenses in English, focusing on present and past forms, including imperatives, to describe actions, routines, ongoing events, and give clear instructions. Então, nós fizemos, né, durante aqui o Intermediate, as duas colunas aqui do verb tenses de past e de present. Past simple, past perfect, past continuous, past perfect continuous. Present simple, present perfect, present continuous, present perfect continuous. Paty, e aí o futuro? O futuro nos pertence no próximo módulo, tá? Então a gente já fica sabendo aqui que o future, né? Qual é o nosso future? É o módulo avançado em que nós vamos falar justamente de future simple, future perfect, future continuous, future perfect continuous, ok? Paty, de vez em quando você fala perfect, de vez em quando você fala perfect. Dá aquela falhada na língua. Mas é uma coisa também natural, né? Eu estava assistindo, por exemplo, eu gosto de Jimmy Fallon, não sei se vocês conhecem, né? Ele tem um programa de variedades e vários artistas participam, e ele estava, né, recebendo uma atriz, ela britânica, ele americano, e eles falavam de tomates. Então ela falava tomato, e ele falava tomato. É a mesma coisa, gente, é tomate.
tá? Só que cada um tem o seu jeito, né? Pela região tem o seu jeito de falar. Então, de vez em quando, você vai perceber que alguém fala, né? Ou tem aqui um sotaque diferente do seu. Absolutamente normal, ok? E quando a gente pega indianos falando inglês, franceses falando inglês, italianos falando inglês, australianos falando inglês, texanos falando inglês, são diferentes dos nova-iorquinos, por exemplo. Né? Para quem já teve, vocês sabem que eu gosto muito de música e uso muito durante as aulas. Para quem já teve, por exemplo, a possibilidade de assistir uma entrevista com a Adele, gente, o sotaque cockney dela é muito difícil de você entender. É muito forçado. Então, assim, como cantora, você entende perfeitamente, mas quando ela está falando apenas em inglês, é muito confuso, é muito complicado, ok? Então, quando você perceber aqui de vez em quando essa diferença entre esse jeito que a gente diz e o jeito que o outro diz, é uma coisa normal. Good? Okay, so let's go. So far, so good. This is your full recap of verb tenses with the recaptured examples to reinforce the structure and use. Full recap. Então, resgate completo de todos os tempos verbais, né? O verbo que nós escolhemos trabalhar para esse resgate é o understand. Do you understand me? Você me entende? Do you understand me? Você me entende? Você tá me entendendo? Tá me entendendo? Por que understand é interessante? Enfim. Começamos com a nossa primeira structure, que é o present simple, que sempre vai ter o subject mais o verbo, né? Main verb. E para questions, para negativas, a gente vai usar o do ou does como auxiliar e o base verb. Então, present simple, como que eu percebo? Eu tenho o sujeito, que pode ser I, you, he, she, it, we, you ou they. Eu vou ter aqui o verbo, que vai ser igual para I, we, you e they. E vai ter o acréscimo do S, provavelmente, para he, she, it. Ok? E quando a gente tem o auxiliar, neste caso para negativo interrogativo, lembra que negativo interrogativo em inglês sempre tem auxiliar, eu vou ter o do ou o does. Do para I, you, we, you, they. E o does para he, she, it. O base verb, aqui sem o S. Aí é a forma única. Então, ficaria I understand. Do you understand? Or does he understand? He understands. Good. Use at COP 32 routines and schedules. Keyword frequency and the examples. In affirmative way, volunteers understand the safety rules. Volunteers understand the safety rules. Percebam que aqui voluntários, né? Então, understand, não understands. Good? Volunteers do not understand the safety rules. Então, eu vou ter sempre a questão de que a negativa vem perto do auxiliar. Do not understand, tá? E a interrogativa, do volunteers understand the safety rules? Ok? Então, esta é a regra. Tá fácil, é só um review. Na sequência, a gente tem o present continuous. Present continuous. Qual é a structure do present continuous? Am, is ou are, verb, ing. Então, subject plus verb to be plus verb plus ing. Então, eu vou ter o sujeito, o verb to be, que estará na sua forma de presente, porque present continuous, o verbo e o ing que se junta ao verbo, tá? Então, o verbo vai ter ali a sequência com ing
Use at Cop 30 actions happening now. Então, ações que estão acontecendo neste momento. A palavra-chave aqui, o word dele é o now, né? É agora. É agora ou nunca. It's now or never. Pera, isso é música. The team is understanding the new protocol. The team is understanding the new protocol. The team, tá? É um sujeito que seria aqui o equivalente a ele, né? Então, o time é terceira pessoa do singular, por isso, is understanding, ok? The team is not understanding the new protocol. Is the team understanding the new protocol? Percebam que o verbo, o nosso main verb, que é o understand, ele vai se manter, tá? Ele vai sempre se manter. E o que vai mudar aqui na estrutura é justamente o verb to be. Então, present simple, do ou does como auxiliar, present continuous, verb to be no presente como auxiliar. Good? Good. Past simple. Aí a gente vai para a estrutura do passado. Subject plus verb plus id or irregular verbs. Lembra que tem uma sequência enorme de verbos irregulares. E a gente falou bastante sobre eles e tivemos exemplos também sobre a maioria dos verbos, né? Se não todos da lista, tá? Então, a questão de que eu tenho ou os regulares ou os irregulares para o past simple. Use at Cop 30, complete the actions in the past. Ações concluídas sempre no passado. Aqui o word do past simple é defined time. Então, tempo definido no passado. Ok? Aconteceu naquele período. Acabou, tá? Na affirmative, they understood the safety rules yesterday. Understood. O verbo é to understand. Understood é o passado de understand, ok? Ele é um verbo irregular. Yesterday, olha lá o tempo marcado, né? Yesterday. Sim, música dos Beatles. Oh, my trouble seems so far away. Enfim, they did not understand the safety rules yesterday. O que acontece na negativa? Eu trago o auxiliar. Quando eu trago o auxiliar, que é o to do, ele vai para o passado. Então, o auxiliar vai para o passado. E aí, o meu verbo principal, meu main verb, volta para a sua versão base, que é understand. They did not understand. Na question, did they understand? Ok? Então, na structure aqui, a gente vai ter o did como auxiliar para qualquer pessoa, para qualquer subject, ok? Let's continue. Past continuous. Past continuous, a mesma ideia do present continuous, só que agora eu vou usar o to be como auxiliar no passado. Então, eu tenho was ou were. Good? Verb ing. Use at Cop 30 actions in progress at the past moment. Paty, você tá falando aí use na Cop 30, mas é só na Cop 30, não? Não, veja bem. A ideia do past continuous é sempre action in progress at the past moment. Então, ações que estavam em andamento num tempo passado específico. Isso não vai mudar, né? Essa é a estrutura, a ideia do uso do past continuous. A que a gente só indica aqui, né, como que isso vai aparecer na Cop 30, ok? Nossa keyword aqui, while, when, during. Então, a questão é de um tempo de andamento dessas ações, né? Enquanto, durante, ok? In the affirmative way, they were understanding the instructions during the briefing. They were understanding the instructions during the briefing. During, briefing, understanding. Percebam que eu não tenho o som do G, ok? Na negative, they weren't understanding the instructions when the guest arrived. They weren't understanding the instructions when the guests arrived. Guests arrived fica uma coisa só, né?
juntando tudo aqui. E weren't, que a gente tem a contração aqui, né? Were not, weren't. Where they understand. Então, percebam, sempre a inversão na interrogativa, o auxiliar vem para frente do subject. Ok? Where they understand the instructions at 9 a.m. Eles estavam entendendo as instruções às 9 da manhã. 9 da manhã é um período teoricamente passado, né? Então, um tempo ali que estava em andamento passado. Paty, que exemplo estranho. Pois é. Mas é só para vocês terem o contexto, tá? De vez em quando a gente tem que forçar o exemplo para dar o contexto para vocês. Enfim, é sobre isso. Present Perfect Simple. Present Perfect Simple. Nossa structure have or has plus past participle. O past participle, quando a gente pensa na coluna, né, dos verbos no passado, a gente tem 3 colunas. O main verb, o verbo principal. O nosso primeiro passado, que é o que a gente usa para o past simple, e o past participle, que é justamente o que a gente vai usar para o perfect, para a pessoa do perfect, ok? Então, sempre vai acontecer. O nosso use at COP30, result with present impact. Então, o resultado com impacto no presente, tá? Nossa keyword aqui, impact. Sempre essa a ideia. We have understood the new protocol. We have understood the new protocol. We haven't understood the new protocol. Have we understood the new protocol? Então, verb to have, né? O has seria para a terceira pessoa, a he, she ou it. A gente tem o have para I have ou I has? E aí, lembram? A ideia é sempre I have, tá? Quando a pessoa que vai ter, né, diferença aqui, é só em relação ao verb to be. I am. Here I am. Enfim, então, em relação ao uso do to have, I have, you have, we have, they have, he, she, or it has. Good? Okay. Let's continue. O present perfect continuous. Nós temos a structure do have or do has, been plus verb plus ing. Esse been é justamente a forma do verb to be, tá? Eu vou colocar aqui rapidamente, só pra gente lembrar. Tem essa... Eu gosto dessa página, né? E a gente vai ter aqui, ó, justamente, tá vendo aquele V3 que eu falo? Então, a V2 é o past simple de cada um dos verbs e a V3 que é o past participle, tá? E a gente vai ter lá justamente o been, né? Verb to be aqui, ó. Verb to be. Então, o present perfect continuous tem lógica para vocês? Porque, ó, se o continuous tem a estrutura do verb to be, então aqui eu continuo com a estrutura do verb to be, certo? Só que eu vou usar a terceira V3 aqui. E eu tenho do present perfect a estrutura do verb to have, ok? Então, have do perfect, being do continuous. Good? Action started earlier and continuous. Então, uma ação que começou antes e ainda continua nesse momento. A keyword é duration. E os nossos exemplos? They have been understanding the sustainability goals since the morning. Estão entendendo aqui desde hoje de manhã. They haven't been understanding the sustainability goals. They haven't been understanding. Na negativa, have, not, haven't. Have they been understanding the sustainability goals? Eles estão entendendo? Eles não estão entendendo. Ok? E a gente tem aqui o since, que é a marcação
dessa questão da duração neste caso. Good? Ok. Next one, past perfect. A gente viu a estrutura do present perfect, que é o verbo to have. A estrutura do past perfect é o verbo to have no passado, mais coluna V3. Então, had, tá? Que serve para todas as pessoas, né? Essa é a vantagem, porque did e had servem para todas as pessoas. Então, eu não preciso pensar em como que eu vou colocar dentro da estrutura, fica mais tranquilo. Actions completed before another past moment. São ações concluídas antes de um outro momento no passado. As keywords são before, by the time, already. Before, antes de alguma coisa acontecer. We had understood the instructions before the guests arrived. Nós tínhamos entendido instruções antes. Olá, before, né? We hadn't understood the instructions before the session. Hadn't understood. Não tínhamos. Had we understood the instructions before the opening? Aqui não é session, é opening. Olha lá, né, antes da abertura. Had we understood? Nós entendemos as instruções. E aí, se a gente for aqui na nossa lista, ó, vou descer lá. Bate que rápido, pois é. Understood. Ó, tô na coluna aqui do understood, ok? Então, o verbo na estrutura. E aí, a gente chega no past perfect continuous. Qual é a estrutura? A mesma ideia. Se eu tenho perfect, eu tenho que ter o to have no passado. Se eu tenho continuous, eu tenho que ter o verbo to be aqui também no passado, porque eu tô falando de past, né? E verb ing, ok? Então, o perfect marca o uso do had, o continuous marca o uso do been. Use at Cap 30, prolong the actions before another past moment. Então, ações prolongadas antes de um outro momento. Alguma ação que ficou sequencial antes de uma outra situação no momento. Keywords aqui, for, since, before. Paty, mas for, since, before, a gente já viu since lá no outro exemplo, a gente já viu before também. Sim, porque as time expressions, elas acabam sendo repetidas, tá? Então, isso acontece. We had been understanding the protocol for hours before the coordinator arrived. We had been understanding the protocol for hours. Por horas, né? E aqui o for before. Ó, fica bem legal. We hadn't been understanding the protocol before the coordinator arrived. Não estávamos entendendo, não estou entendendo nada, inclusive, né? We hadn't been understanding nothing. Estava entendendo nada. Had we been understanding the protocol since early morning? Então, percebam que eu tenho aqui as marcações de tempo também, porque elas são importantes para entender, né, que essas ações estavam acontecendo num determinado momento. Good? Ok? Ok. Passamos ali todos os past tense que fizemos até agora, né, aquela nossa tabelinha, e agora a gente chega no imperatives. Qual é a structure do imperatives? O base verb. E não tem subject, não tem sujeito para o imperativo. Por quê? Porque no imperativo você está mandando alguém fazer alguma coisa. Coisa simples, né? So, use at Cap 30, instructions, commands, warnings. A nossa keyword aqui, direct action. Ação direta sempre, ok? Para instrução, para comando, para aviso. E aí essa base verb aqui é o verbo, aqui ó, na V1, tá? Na base form, sempre, né? Que é esta bonitinha aqui. Understand the safety rules before entering. Understand the safety rules before entering. Então, entenda antes de entrar. Entenda como isso funciona. Don't misunderstand the instructions. Aqui fica um pouquinho diferente, porque understand é a ideia de entender. Misunderstand, entender errado. Tá? Esse mis, que vem aqui para frente do verbo, ele dá essa conotação de errado. Então, misunderstand, entender errado, ok?
E como a gente trabalha com o base verb, a gente vai usar o auxiliar, neste caso, da negativa aqui, com o do, tá? É sempre no presente, ok? Understand the sustainability goals, enjoy the panel. Entenda os objetivos e participe do painel. Understand the sustainability goals. Então, um convite, né? Uma possibilidade de um convite aqui para a pessoa, não só uma ordem direta. O que mais temos aqui? Agora, verdade. A gente vai começar a trabalhar duplas, né? Vamos resgatar aqui o trabalho das duplas. O present simple e o present continuous estão em focus neste momento. Então, a gente vai pensar nesse processo de como estes dois tempos verbais trabalham, né? Mas num contraste, na verdade, tá? Porque eles têm um contraste aqui, né? Só um minuto, que tá travando tudo aqui. Ok. Então, quando a gente pensa em trabalhar esses tempos verbais juntos, a gente vai acabar tendo justamente a questão da escolha, né, da correção. Entender o contraste entre esses elementos permite justamente que a gente lide com os outros tempos, o perfect continuous, enfim, né, e depois com os tempos do passado. Então, a gente vai sempre trabalhar a ideia das duplinhas, ok? So the goal here is describe routines, habits, and actions happening now in the captured context. Então, rotina, hábito e ações que acontecem nesse momento. Rotina e hábito é present simple. Actions happening now, present continuous. Good? So, present simple used for habits, routines, facts, and general truths. As verdades gerais. Cuidado aqui com esse general, que é geral, né? Não é o general de general, no caso. I work at the information desk. I help visitors every morning. A continuous used for actions happening now or temporarily. I am helping a visitor right now. Então, percebam. I help visitors every morning. Eu ajudo todas as manhãs. I am helping a visitor right now. Eu estou fazendo isso agora, neste momento. Essa é a questão da estrutura aqui. I am working with the youth team today. I am working with the youth team today. I work at the information desk. Eu trabalho. Eu estou trabalhando com essa equipe hoje. Ok? Então, a nossa structure no present simple, subject, verb, o base verb, com s or es para terceira pessoa do singular, e o present continuous, subject, am, is, are, verb, ing. Sim, a gente já viu. Então, aqui a gente está só na sequência do processo, ok? Mais vários exemplos de present simple, present continuous, né? We open the Sustainability Pavilion at 9 a.m. every day. Routine, every day, todos os dias. I am guiding a school group through the Climate Innovation Zone. I am guiding. Tô guiando, tá acontecendo agora, ó, neste momento. Media teams report live from the main stage. Live or live? Qual é o correto agora? Então, eu perguntei, né, a questão de aqui. Media teams report live or live? Live from the main stage. Por que eu sei que é live e não live? No sentido de algo transmitido em tempo real, né, um vídeo, um evento que está aqui ao vivo,
Ele é adjetivo, é advérbio. Então, é live, sentido aqui de ao vivo. Quando a gente tem o verbo, né, o ato de viver ou de morar em algum lugar, a pronúncia é live, tá? Então, live, no sentido de estar ao vivo, sendo transmitido em tempo real, que é o caso do nosso exemplo, e live, que é no sentido de morar. Então, media teams report report live from the main stage. Por quê? Porque eles estão transmitindo do evento. Então, não é morar, tá? Não dá para falar que eles moram, né, do palco principal. Então, nesse caso, live. Good? Que é a ideia de fazer uma live, né, como a gente faz ainda. Aconteceu muito no período da pandemia e as pessoas ainda fazem bastante a questão das lives. So, volunteers organize the info desk every morning. De novo, olha lá, every morning. Routine, a gente tem o uso do present simple. The youth team is preparing the sustainability kits. Está preparando, é agora, né? Nesse momento que eles estão fazendo isso. Media crews are interviewing delegates about urban mobility. Estão entrevistando, olha lá, tá? Are interviewing delegates nesse momento. I worked with the accessibility team. Eu trabalho. É também a ideia de rotina, de hábito, de uma coisa que se faz sempre. I am helping with the inclusion booth today. Inclusion booth de stand, né? Tem outras traduções, mas para nós aqui a gente está usando como stand, tá? Então, fica essa questão. To review. Hi, do you work here? Yes, I work in the cultural exchange area. Today I'm helping with the youth panel. That's great. Do you usually work with students ambassadors? I do. We guide school groups through the Climate Innovation Zone every morning. And right now, I am preparing the inclusion booth with the accessibility team. Então, percebam. Do you work here? Você trabalha aqui? Faço aqui a question com o present, né? Por quê? Momento. É a ideia, né, de, neste momento, acontecendo alguma coisa, perguntando sobre hábitos, sobre rotina, sobre o que você costuma fazer. Essa é a ideia, né? Ela, assim, trabalho, estou ajudando. Ó, hoje eu estou ajudando. É a ideia da sequência aqui. Student ambassadors, embaixadores estudantis, tá? Eu acho que esse ambassadors ainda não tinha aparecido por aqui, mas fica aqui a dica. I do. A short answer, a resposta curta. Do you? I do. Did you? I did. Are you? I am. Ok? Então, a questão do uso da question, né? E aí, tá, você faz isso toda manhã. E agora? And right now, exatamente agora o que você está fazendo? I'm preparing. Então, o uso do present continuous por conta da estrutura, momento, ok? As nossas time expressions mais utilizadas, as most commonly used, present simple, every day, usually, always, often, never, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, whatever, at 9 a.m., 10 a.m., 5 p.m. Então, é um on e o at tem essa marcação, ok? Volunteers always arrive early. É assim que a gente espera, né? Que sempre cheguem cedo, cheguem no horário. Temos o present continuous. Quais são os nossos marcadores aqui de progresso ou de questões temporárias? Now, right now, currently, at the moment, today, this week. This month, this week. Ok? Então, this month é o mês de agosto, que ainda não acabou, né? A gente tá no mês de agosto. This month. This week, essa semana aqui do dia 16 de agosto, que ainda não acabou. Ok? I'm currently helping with the youth panel. I'm currently helping with the youth panel. Neste momento, atualmente, agora.
tá? É isso que eu tô fazendo agora. E aí, aproveitando, né, esse currently que apareceu aqui, e eu não lembro qual foi a outra palavra que a gente acabou colocando, e usually também, né, que na verdade geralmente, a gente traz aqui um review dos false friends. Words that look familiar, but mean something else. Então, aquelas palavras, né, que parecem familiares, mas que significam outra coisa, que a gente chama de falso cognato ou falsos amigos, ok? These pairs are tricky because they look like Portuguese words but have different meanings. Let's see how to use them correctly. Então, a gente pegou pares de palavras aqui que nos parecem familiares por quê? Porque se parecem com palavras em português, mas têm significados diferentes, tá? Então, vamos lá. Nosso useful examples with sentences. Sempre, né? Exemplos com frases para a gente perceber. A gente tem actually, que lembra atualmente, mas não é atualmente. Na verdade. I actually like the new sustainability plan. I actually like the new sustainability plan. E como que é atualmente, então? Currently. We are currently working on the accessibility booth. We are currently working on the accessibility booth. Percebam que aqui, like, I like, present. We are currently working. We are working, present continuous. Good? Good. Qual é o nosso próximo par? Pretend. Eu acho que até já falei dessa palavra para vocês, né? Pretend. She pretends to be interested in the topic. She pretends to be interested in the topic. Ela finge estar interessada no tema, porque pretend não é pretender. Pretender é intend. They intend to launch a new sustainability campaign. They intend to launch a new sustainability campaign. Good? A próxima, realize. Then I realize. Então, eu percebi, não realizei. They realized the importance of inclusion. They realized the importance of inclusion. Eles perceberam a importância da inclusão. E realizar é como, professora? Realizar é accomplish. Aliás, se vocês assistem, como é que é o nome? Missão Impossível. Ele fala mission accomplished, ok? So, the team accomplished all the goals for the climate fair. The team accomplished all the goals for the climate fair. Realizou os objetivos. Olha lá, tá? Então, realize, perceber, e realizar, accomplish. Qual é o nosso próximo pair? Eventually. Eventually the president arrived. Finalmente. Eventually the president arrived. E eventualmente é o quê? Occasionally, que é a ideia de vez em quando, né? Volunteers occasionally help with translation. Volunteers occasionally help with translation. Paty, você não fala occasionally. Não, occasionally. Tá? Não é occasionally, é occasionally. Sensible. That's a sensible solution for accessibility. That's a sensible solution for accessibility. Sensible é sensata. Sensato. E sensível? Sensitive. Some delegates are sensitive to loud sounds. Some delegates are sensitive to loud sounds. Me too. Se bem que quando a gente começa a tocar uma música empolgante, a gente esquece que tá alto, né? Verdade. Ok? Anotado o par? Vamos para o próximo. Library. The student ambassadors are at the library. Que é biblioteca. Não é livraria. Livraria é bookstore. You can buy the Copter the Guide at the bookstore. You can buy the Copter the Guide at the bookstore.
ok? Parents. Parents não são parentes. Quer dizer, tecnicamente são, mas não são. Parents são os pais. Parents are enjoying the sustainability workshop. Parents are enjoying the sustainability workshop. Então, workshop, oficina, tá? Paty, mas a gente é obrigado a traduzir workshop sempre? Não, mas quando for traduzir a oficina. E parentes, de fato, é relatives. Her relatives are attending the climate panel. Her relatives are attending the climate panel. Então, parentes dela. Lembra do her? Her relatives, ok? A gente falou isso lá nas aulas de pronouns. Nossa, faz tempo. Fabricate. Fabricate. Opa, aqui não ficou marcado factory. Quando a gente for encaminhar para vocês, vai estar marcado direitinho. The banners are made of recycled fabric. Recycled fabric. Fabric, tecido. The banners are made of recycled fabric. Ok? The water bottle factory donated products to the event. The water bottle factory donated products to the event. Water ou water? Depende, meu amor. Teu inglês é britânico ou americano? Bottle ou bottle? O seu inglês é britânico ou americano? Então, você pode falar water bottle ou water bottle. Os dois estão ok. Mas o que interessa aqui é o factory, que é a fábrica. Good? Push. Eu já vi tanta gente bater na porta da cara por causa disso, né? Push. Push. Push the door to enter the conference room. Push the door to enter the conference room. Puxar é pull. Pull the handle to open the safety gate. Pull the handle to open the safety gate. Ok? Então, essa é uma duplinha assim que, vira mais você vê escrito, dá confusão. Temos mais, temos support. Support. Volunteers support delegates with translation. Volunteers support delegates with translation. E suportar mesmo, endure ou put up with. Put up with. Aqui a gente tem aquilo que a gente falou que vai conversar sobre ainda, né? Que é a ideia destes verbos que acabam tendo uma palavrinha junto com eles, são os phrasal verbs, ok? It's hard to endure long hours without breaks. It's hard to endure long hours without breaks. Difícil suportar horas longas sem pausas. I can't put up with the noise during the sections. I can't put up with the noise during the sections. Eu não consigo suportar o barulho. Muito alto. Legend. Legend. Tem até um cantor, John Legend, de lenda, de pessoa famosa, ok? She is a legend in environmental activism. She is a legend in environmental activism. Greta Thunberg is a legend, ok? E legenda, né, que é o que parece para nós, legenda é subtitle. Subtitle ou caption. Você tem, por exemplo, em algumas TVs, o closed caption. Então, é essa legenda que vai aparecer ali embaixo, né? A gente fala em subtitle na tradução, por exemplo, né? Então, as legendas de tradução, subtitle. Tá? Essa é a ideia. Turn on the subtitles for the conference video. Turn on the subtitles for the conference video. Turn on, ativar ou ligar, né? Aqui também a gente tem a ideia de um phrasal verb, ok? Good. 4 more. Lecture. Lecture. The lecture on sustainable cities starts at 10 a.m. The lecture on sustainable cities starts at 10 a.m. Palestra. Lecture. Leitura é reading.
tá? Reading the safety manual is mandatory for all staff. Reading the safety manual is mandatory for all staff. Então, leitura, reading. Good? Resume. Let's resume the sustainability workshop after lunch. Let's resume. Retomar, não resumir, tá? A gente fala, inclusive, de review, que é a ideia de rever, né? Que não é resumir também. Esse resumo, a ideia de resumo, de resumir alguma coisa, é o summary. Please read the summary of the climate report. Please read the summary of the climate report. É a ideia do resumo, tá? E quando a gente pensa em texto acadêmico, este resumo vira abstract. Abstract é o resumo do texto acadêmico. E aí a gente deixou aqui também a questão de que se você fala resume, você está falando de retomar alguma coisa. Se você ler como résumé, você está falando de currículo, é do francês, tá? Então a escrita é a mesma. Resume, retomar, résumé, currículo. Good? Okay. Very good. Thematic vocabulary. Use these words to enrich your sentences and connect grammar to real event situations. Então, palavras que acabam aparecendo aqui, por exemplo, né? Essas aqui são palavras mais novas, mas tem algumas que já estão direto aqui no nosso contexto. Sustainability efforts, press coverage, student ambassadors, accessibility team, então, nossa, né, usamos demais. Inclusion booth. Student ambassadors help visitors every morning. Olha lá, marcação de tempo, né? This accessibility team is preparing the inclusion booth now. Ok? Então, são vocabulários que a gente vai acabar ouvindo durante eventos, né, de forma geral. Mudamos agora de assunto. Finalizamos aqui, né, os present tense. Vamos para imperatives and functional language in focus. Goal by imperatives, give instructions, commands and guidance clearly in the capture the context. São muito importantes, né? Principalmente para a questão da sinalização, indicação de informações. Então, a gente usa muito a ideia do imperative, ok? Use the base verb without a subject. Use don't plus base verb for negative commands, né? Então, instruções negativas usa sempre com o don't. Don't block the evacuation route. Don't block the evacuation route. Don't forget to collect feedback forms, ok? O nosso imperative base for only, no subject. E aí a gente tem uma forma polite, educada, né? Que é o please, base verb, please. Please, ok? E a negative que nós já vimos aqui também. More examples, follow the emergency protocol. Ou please follow the emergency protocol. Follow the emergency protocol, please. Você pode colocar no começo, pode colocar no favor, né? No final, fica a seu critério, tá? Se quiser trabalhar com essa ideia do please. Check the sound system before the session starts. Check the sound system before the session starts. Join the youth education panel at 3 p.m. Join the youth education panel at 3 p.m. Aqui esse participe é um invite, é um convite mais do que uma ordem, na verdade, né? Então, tem aqui também essa questão dessa nuance, tá? Da língua. Curiosities and usage tips. Imperatives are common in sign-in, safety instructions and volunteer coordination. Então, quando que eu vou usar o imperativo? O uso é sempre signage,
sinalização, safety instructions and volunteer coordination. Então, quando você precisa fazer indicações, né? E a gente acaba também usando o imperativo mesmo sem perceber muito na questão de dar instruções de localização. Lembra? Né? Turn left, turn right, upstairs, downstairs, sobe, desce, vai, volta. Também acaba entrando um pouco nessa questão do imperative. Please softens the tone and is essential in international events like COP30. Então, esse por favor aqui, né? É meio que o nosso por favorzinho, mas não tem pleasinho, tá? Um little please também não existe, né? É só please. Essa coisa do diminutivo é muito nossa, é muito brasileiro, né? Eu lembro de um colega, tem essa questão, né, do God, que é o Deus, aí ele ficava assim, oh my Godinho, eu adorava. É essa mistura, né, de ideias aqui, mas o please, então, suaviza o tom, ok? For formal context, alternatives like kindly, make sure to, or be sure to, can be used. Então, gentilmente, certifique-se de, tenha certeza, né? Make sure to close the door when you left the room, tá? Tenha certeza que você fechou a porta, né? Certifique-se de que fechou a porta quando saiu da sala, ok? Extra vocabulary, mais vocabulário, olha lá, evacuation route. Follow the evacuation route in case of emergency. Information booth. Please go to the information booth for assistance. Don't forget your media accreditation before entering the press room. Então, credenciamento, né, o crachá. Read the safety instructions carefully before the event starts. É meio que aquela coisa, né? Lê aqui antes do avião decolar, pra gente ver como funciona. Volunteer badge. Wear your volunteer badge at all times. Ok? Então, nosso vocabulary de COP30 para imperatives. Na sequência, a gente vai para past simple, past continuous, também, né, porque acaba tendo essa proximidade entre os elementos. Describe completed actions and ongoing past activities in the COP30 contest. Então, ações concluídas e atividade em andamento sempre no passado. Good? I structure the past simple subject, past verb. Na negative, subject did not or didn't, base verb. Interrogative, did subject, base verb. Então, quando a gente pensa no past simple, eu tô aqui, ó, no V2, tá? Vamos supor, né, que eu vou usar, sei lá, aqui eu vou usar o was, né, do verb to be. I was happy. Eu estava feliz, eu era feliz. Olha lá, I was happy. A gente pensa no processo de negativa, né? Se é was, aí não dá. Não dá, porque o verb to be, ele tem aqui um elemento separado, né? Então, vamos pegar um outro aqui. I became a happy person. Me tornei uma pessoa feliz. Tá começando aqui a me tornar uma pessoa feliz. I did not become. Por quê? Porque quando eu vou para negativa, eu saio desta e venho para essa, ok? Então, I did not become. Did you become? E no past continuous, a gente tem subject, was, were, verb, ing. Negative, subject, was, were, and structure. Aqui não é structure, é and, apóstrofe, ought. Verb, ing, was, were, subject, verb, ing, tá? Was, were, not, né? Esse structure, não sei o que foi parar aí. A gente vai arrumar. Past simple, used for completed actions in the past. Então, ações de fato concluídas no passado. We welcome over 100
500 visitors yesterday. Over 500 visitors yesterday. They organized the food systems panel yesterday. Did you attend the safety training yesterday? I didn't join the closing ceremony. Então, percebam, eu tenho que fazer a marcação do momento definido no passado, tá? E yesterday acaba sendo essa marcação, ok? No nosso past continuous, used for actions in progress at a specific moment in the past. While the major was speaking, the media team was taking photos. While the major, prefeito, was speaking, the media team was taking photos. Então, percebam, ações que acontecem em andamento no momento específico, tá? I was assisting at the youth engagement booth when the minister arrived. I was assisting at the youth engagement booth when the minister arrived. Volunteers were helping at the info desk during the media briefing. No, I was coordinating the urban mobility booth at that time. At that time. Was the logistics team preparing the materials when the guests arrived? Was the logistics team preparing the materials when the guests arrived? Então, olha lá, faziam isso quando aconteceu aquilo. They weren't checking the sound system during the speech. Okay? Good. Nosso dialogue aqui. What did you do during the sustainability fair yesterday? I guided tourists in the morning. Then at 3 p.m. I was helping with the emergency drill. Really? I didn't see you at the info desk. That's because I wasn't there. I was coordinating the safety checklist with the logistics team. Oh, I see. Were you there when the minister arrived? No, I had already left by then. Então, percebam, eu não estava lá, eu estava fazendo outra coisa naquele momento, tá? Então, a marcação aqui, né, dos dois tempos, past simple, past continuous. Extra vocabulary, traffic flow. The volunteers monitor the traffic flow near the venue. Experts discussed the urban planning during the climate resilience panel. We were reviewing the safety checklist when the inspection team arrived. Safety checklist, lista de verificação de segurança, né? O checklist é essa lista, tá? De verificação. Urban planning, planejamento urbano. Good? E aqui a gente tem as expressões de tempo também, né? A retomada, past simple, ações concluídas. Então, yesterday, we welcome over, né? O mesmo exemplo que a gente coloca lá. A 500 visitors yesterday. Last week, last month, last year. Então, sempre a ideia do last. The climate panel took place last week. In 2023, in July, in the morning. The minister visited the venue in July. Ago, tempo passado. The first COP was held over 25 years ago. On Monday, on the 5th, dia 5, né? We finalized the logistics on Monday. Então, percebam, in, né, para ano, para mês, para período, on, dia da semana e data específica. Good? O past continuous vai usar while. While the major was speaking, the media team was taking photos. At the moment, at 3 p.m., at the time, enfim. I was helping with the emergency drill at 3 p.m. When, quando, I was assisting at the booth when the minister arrived. When aqui. E o during, né? Volunteers were helping at the info desk during the media brief. Ok? Próxima sequência, present perfect, past perfect. Aí a gente vai trabalhar com a ideia de duas estruturas que tem o perfect na sequência. Então, ambos trabalham com past participle e o have, né?
Só que no present a gente tem have e has, e no past a gente tem had. That's the difference, ok? A gente já viu, né? Describe complete actions and prior past activities. Então, ações concluídas com relevância ainda no presente e ações anteriores a outras no passado, ok? We have launched the sustainability campaign. We have launched. She hasn't joined the youth panel yet. Essa marcação do yet é importante aqui. Have you worked in the climate pavilion this month? Então, a gente tem has para a he, she, it, né? Inclusive na negativa e na interrogativa, a inversão do auxiliar que fica antes do subject. I structure do past perfect também, né? A mesma ideia, subject, had, past. Só que aqui a gente tem o had para todas as pessoas. The team had finished the setup before the VIPs arrived. VIPs ou VIP. Né? VIPs fica melhor, né? Very important person. We hadn't printed flyers before the press arrived. Had the volunteers prepared the booth before 9 a.m.? Então, hadn't had the volunteers. A inversão que vocês já estão acostumados, ok? More examples com time expressions. No present perfect, I've helped in the cultural pavilion twice this month. Twice, lembram? Once, twice, né? Uma vez, duas vezes. Once upon a time, era uma vez. This month, este mês. Marcação aqui, tá? Do present perfect. We have received new safety equipment this week. E aqui percebam que we've, né? Não I have, we have. Em inglês se usa muito a ideia da contraction, né? Que não pode ser usada quando a gente está trabalhando com a ideia da question. Aí tem que manter completo. Have you coordinated any youth panel today? Any, lembram dessas palavrinhas? Any, algum. Today, hoje, especificamente. She hasn't submitted the accessibility checklist yet. Olha lá, o yet, né? Ainda não. They've already translated materials for the inclusion both. For. E already, né? Have the delegates arrived at the venue this morning? Hoje de manhã, tá? Esse already também aparece em muitos contextos, muitos momentos. É uma time expression bastante utilizada. No past perfect, the volunteers had prepared the media kit before the press conference started. Olha o before aqui de novo, né? By the time the minister arrived, we had already briefed the security team. Already. Again. Had the logistics team arranged the seating before the guests came in? Came in, chegada, é um phrasal verb, ok? E aqui de novo before. We hadn't tested the sound system before the cultural show began. She had printed the checklist before the safety briefing started. Had you finished the registration process before the deadline? Então, perceba que o past perfect acaba usando muito a ideia do before, né? Você já tinha feito isso antes daquilo, tá? Essa marcação que é mais específica. Então, this week, this month, today, né? We've received the new safety equipment this week. So far, until now, up to now, a ideia de até agora. We've organized 3 workshops on food sustainability so far. So far. Professor, aquele so far que você usa? É, até agora, ó. So far, so good. Até agora, tudo bem. Just, already e yet, né? Nas negativas e nas interrogativas, o yet aqui. I've just finished the checklist. They've already translated the materials. Has she submitted the form yet? You ever, never. Have you ever worked in the climate pavilion? I've never coordinated a youth
panel before. Never de nunca, ever de alguma vez, né? Se você já teve essa experiência, tá? E no past perfect, before e after. Before, antes, after, depois. The volunteers had prepared the media kits before the press conference started. By the time the minister arrived, we had already briefed the team. When I had finished the setup, when the guests arrived. Então, é quando, mas sempre em relação a uma segunda ação que está acontecendo, ok? Until then, ou by then, né? They hadn't printed the flyers until then. Até então, eles não tinham feito, ok? O que mais que temos aqui? O nosso to review, né? Review worked in the Climate Pavilion this month. Yes, I've helped there twice already. That's great. I've just finished organizing the materials for the biodiversity booth. Nice. We've received the new safety equipment this week, so everything's ready. And yesterday, what did you do before the opening ceremony? I had coordinated the volunteer teams before the guests arrived. Oh, I didn't know that. Had they finished the setup by then? Yes, they had completed everything by 9 a.m. Ok, então já ajudei lá, né? Já fiz, já organizei, estava fazendo enquanto aquilo acontecia, enfim, né? O que você fez antes, o que você fez depois? Já tinha feito, já tinha acontecido, ok? Esta é a sequência do nosso dialogue. Passamos para Present Perfect Continuous and Past Perfect Continuous. PPC, PPC. Como é que diferencia? Enfim. Describe ongoing actions that started in the past and continue until now or until another past moment in the Copter contest. Então, ações contínuas que começaram no passado continuaram até agora. Ou até um outro momento passado, né? O Present Perfect Continuous começou lá, continua aqui. O Past Perfect Continuous começou lá, continuou lá em algum momento, né? Em algum momento daquele período. Na structure, subject, have or has been, verb, ing. We have been working on the youth forum preparations all week. Inclusive, esse working, lembrei agora, né? Quando eu mostrei para vocês aqui essa tabela dos 3 tempos verbais, que acaba podendo ser utilizada, tem algumas tabelas que tem os 4 tempos, que acaba aparecendo o verb ing, tá? Então, de vez se vocês pesquisarem aí, vocês podem encontrar, né? É que eu vi o working, eu lembrei que eu tinha visto exatamente essa palavra. Para negative subject, have or has not been, verb ing. She hasn't been coordinating the accessibility booth today. Have you been helping at the info desk since morning? Have you been helping at the info desk since morning? E quando a gente vai para o past perfect, had been, né? The technical team had been testing the sound system for 2 hours before the concert began. Concert aqui é de concerto, né? Orquestra. We hadn't been rehearsing before the guests arrived. We hadn't been rehearsing before the guests arrived. Had the volunteers been preparing the booth before 9 a.m.? Então, percebam, né? Eles estavam preparando antes desse horário. Estava acontecendo. Marcação de tempo aqui acaba sendo importante, porque a ação tem que ter acontecido, tem que estar acontecendo no período, e dar sequência, né? Neste mesmo tempo. We have been working on the youth forum preparing all week. Olha lá, estamos trabalhando, a gente ainda está trabalhando aqui, ó, tá? The technician team had been testing the sound system for 2 hours before, então ele estava testando já 2 horas antes do começo. Began, inclusive, é porque ele, olha lá, began, tá? Ele já tinha começado, né?
passado simples aqui. We've been coordinating the youth engagement booth since early morning. Então, desde hoje cedo, desde hoje de manhã, desde cedo, enfim. Early, cedo, né? She had been preparing the food sustainability report before the meeting. Tá? Tava aqui, ó, na sequência, né? They had been rehearsing the cultural performance for hours before the guests arrived. For hours. Então, a gente fica fazendo durante muito tempo a ação. Essa é a ideia do present, dos continuous aqui, ok? Tanto present quanto past. You look tired. I am. I've been helping guests with sustainability questions since 9 a.m. Whoa! And yesterday, we had been setting up the media booth for hours before the opening ceremony. A gente trouxe um desenho ali, ó. Você parece, ui, cansado. Tô mesmo, tô cansado. You look tired. E perceba, aqui you look tired, a gente tá usando present simple, ok? I am. Tá reforçando aqui. I've been helping since 9. Olha lá, eu estou ajudando desde as 9. É uma atividade sequencial, né? Tá acontecendo, começou lá e já continua acontecendo aqui. Whoa, and yesterday, e ontem. Ontem, quando eu vou trabalhar com a ideia de ontem, tempo passado. Então, we had been setting up for hours. Ele tá com essa sequência de coisas que aconteceu antes de uma outra situação, que é o opening ceremony, ok? Deu para pegar? Good. Na sequência, as nossas time expressions dos continuous perfect tense, né? Para o present perfect, a gente tem for, que é a ideia de duration, né? For 3 hours. We have been discussing the climate agenda for 3 hours. Since plus starting point. Então, assim, o for tem que ter a duração junto com ele. Tem que ter esse tempo de indicação de duração. O since tem que ter um ponto de início, né? She has been organizing the Copter exhibition since Monday, desde segunda-feira. Lately e recently. Lately, recently. I have been attending many Copter workshops lately. E lately, né? Ultimamente, tá? É outra que dava para colocar na nossa lista lá. Enfim. Mais um, né? O past perfect continuous também tem a ideia de for e duration, só que para o passado, né? Elementos passados de fato. Então, há quanto tempo uma ação aconteceu, ou quando que ela começou e durante quanto tempo ela durou. They had been negotiating the green energy deal for months before the summit. They had been negotiating the green energy deal for months before the summit. Summit é a ideia da cúpula, tá? E before ou until plus specific past moment, né? O before já estava aqui, inclusive, ó lá. We had been preparing the climate pavilion until the delegates arrived. We had been preparing the climate pavilion until the delegates arrived. Good? Então, temos aí as estruturas. E aqui, a gente pega um dialogue. A gente sempre faz um dialogue, né? Mas esse dialogue, ele tem muita bolinha, muita marquinha, muita coisinha. Por quê? Porque a gente vai colocar tudo aqui. Vai colocar present simple, continuous, imperative, past, simple, past continuous, present perfect, tá? Vai estar todo mundo aqui. Vamos ver como é que funciona isso? Então, a gente tem o coordenador, né? Conversando aí com os voluntários, é um briefing com os voluntários, né? E ele vai começar a dar as instruções e o pessoal vai também passando para ele. Welcome to the Climate Pavilion, everyone.
We start our activities at 9 a.m. every day. Every day. Each team follows a specific schedule. Check your assignments and report to your stations. Keep your badge visible and stay hydrated. Right now, the info desk team is handling general inquiries. Olha lá, right now, né? Present continuous aqui, handling, né? Stay hydrated, né? Fique hidratado, tá? Não esquece, essa fala, inclusive, é muito importante. Que mais? A gente não tem, acho que quase nenhuma palavra aqui que não tenhamos visto ao longo desses nossos encontros, então vou seguir. Volunteer 1. I work at the accessibility booth. Some visitors need extra support. Do I stay there all day? Eu fico lá o dia todo. Olha lá, a question, né? You stay there until 4 p.m., then rotate. The media team prepares for the press conference. Don't forget to log your interactions. Help the guests with directions if needed. Olha lá o imperative. Don't forget to log your interactions. Help the guests with, ok? You stay hydrated também é a ideia do imperative, né? Tá falando, se hidrata aqui. Volunteer 2. Yesterday, I guided a delegation from Kenya. They were impressed by the youth initiatives. I prepared the presentation in the morning. Their interpreters arrived late. Então, os intérpretes acabaram chegando tarde, né? E a delegação do Quênia ficou impressionada com as iniciativas da juventude. E aí a gente passa, né, para o Pais Contínuos aqui. O voluntário 1 de novo. While you were presenting, I was answering questions at the info desk. It was a busy afternoon. Many guests were asking about the sustainability goals. Então, enquanto você estava fazendo uma coisa, eu estava fazendo outra, né? Tava aqui, ó, o negócio estava, né, complicado. Foi um dia meio agitado, é a ideia, né? A conversa continua. At the time, ao mesmo tempo ali, ó, the logistics team was setting up the climate pavilion. We were coordinating with the security staff. Everything went smoothly thanks to your efforts. Before the delegation arrived, I had printed all the materials. I had been rehearsing my speech for 2 days. That helped me feel confident. Marca essa aqui, ó. Eu estive o quê? Treinando durante 2 dias. Isso me fez ficar confiante. Qual é a marcação importante aqui para você? Se você fala, se você usa, se você treina, você cria confiança. Good? I have supported over 30 guests this week. Tá pouco. Achei pouco. 30 guests this week. I have learned a lot about inclusive communication. We have received positive feedback from the accessibility team. We have been improving our services based on that feedback. Okay. The volunteers have been working non-stop since Monday. It has made a real difference. Vocês conseguem perceber as nuances aqui? I have supported. We have been improving. Né? I had printed. That helped. Então, os verbos estão misturados. Eu não estou fazendo tanta, né, não estou chamando tanta atenção para a sequência em que eles estão, mas você percebe que tem aqui todos os tempos, tá? Onde que eu estava? Is the Minister of Environment visiting today? She has confirmed her visit. Her team has been coordinating with us since last week. Prepare the welcome kit and review the protocol checklist. Então, perceberam a ideia de quando, ó, foi um diálogo bastante longo esse, inclusive, né? E cada bolinha aqui representa justamente o tempo verbal que está sendo utilizado naquele momento, em que eu tenho mistura, né?
em alguns momentos, em outros acaba sendo uma sequência única, tá? Mas dependendo do que eu estou falando, do que eu estou trabalhando, eu vou fazer essa mistura, porque ela é uma mistura normal, inclusive. E aí vocês têm na sequência aqui a tradução, ó lá, do nosso texto completo, né? Então, bem-vindos, começamos todos os dias, tem cronograma, verifiquem tarefas, mantenham crachás, tá? A questão, né, da hora. Não se esqueça, ajude, você reveza, né? Então, uma série aqui, eu acho que a gente leu, já conhece, né, todo esse vocabulário, então não vou ficar passando ele tanto assim, mas a ideia é fazer mesmo esse resgate para você perceber, né, tudo o que nós já estudamos, e tudo que a gente aprendeu ao longo desse intermediate, ok? Então entender, né, esses tempos verbais, perceber essas diferenças acaba sendo importante. Porque a gente pensa nesse processo, né? E lembram, né? Language is more than grammar. Língua é mais do que gramática. It's connection, clarity, confidence, true present and past tense. You've learned to describe routines, actions in progress, complete tasks, even stories behind them. Okay, from guiding visitors to coordinating panels, every verb you use builds a bridge. Yes, a bridge between your experience and the world. Keep practice, keep speaking, keep making sustainability not just a goal, but a conversation, okay? And I see you in the next session. And remember, every dance tells a story, ok? Professora, perdi um pouco esse tanto de coisa que você falou. Eu falei, o que eu falei? Eu falei que linguagem é mais do que gramática, que é conexão, né, que é confiança, que através aí dos tempos verbais a gente aprendeu sobre descrever rotina, sobre ação que está em progresso, em andamento, sobre tarefas que foram concluídas, até mesmo histórias, né, por trás dessas atividades, que a gente passa aí de orientação de visitantes até a coordenação de painéis, que os verbos que você usa constroem uma ponte, eu falei bridge, né, constrói uma ponte entre a sua experiência e o mundo, né, para você continuar praticando, continuar falando, continuar fazendo, da ideia da sustentabilidade, inclusive, não só uma meta, mas uma conversa, né, com as pessoas. E que eu vejo vocês na próxima sessão e no próximo módulo, inclusive, né, e que vocês lembrem que cada tempo verbal conta uma história diferente, então vamos mantê-los, tá? E semestre, né, o próximo módulo, a gente vai trabalhar com outros tempos verbais e outros vocabulários para ampliar um pouco mais esse nosso conhecimento, ok? So, I hope to see you in next class. Não se esqueçam de participar do fórum, de mandar as suas frases, de fazer os questionários, de assistir às dicas das tutoras, porque isso também faz parte dessa construção do seu conhecimento. Good? Então, encaminhe, né, suas dúvidas, seus comentários, dê dicas de filmes, de séries, de músicas, né, leituras que você esteja fazendo, atividades extras que você esteja fazendo também para ampliar o seu vocabulário e o seu conhecimento em língua inglesa. A gente também precisa desse retorno, ele acaba sendo muito importante, né, para que a gente possa continuar as nossas atividades, ok? So, thank you so much for your company, and I see you in the next model. Bye bye.